Você conhece o grande mistério por trás da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe? A verdade é que essa é uma imagem muito misteriosa que já foi objeto de muitos estudos científicos e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho que mistérios são esses. Para isso, a gente vai dividir basicamente esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu quero conversar com você sobre as características físicas do manto, o que a gente observa naquele manto ali onde está impressa a imagem. E depois a gente vai passar a falar basicamente sobre a imagem em si, quais são os elementos que estão ali e as simbologias daquilo. Para começar, a gente precisa saber que o manto no qual a imagem está impressa, ele era na verdade uma veste do índio que viu a aparição. Então São Juan Diego foi o índio escolhido por Nossa Senhora para ver essa aparição e quando ela aparece para ele, ele já levava uma veste, uma espécie de capa, assim, uma capa que cobria ele inteiro e é um tecido bastante rústico, assim, que é feito a partir da fibra de uma planta típica do México que se chama agave. Em espanhol a gente chamaria de maguey. O que acontece é que essa fibra ela é bem frágil, bem rústica e deixa o tecido bem áspero, não é um tecido assim lisinho, não é como uma seda, um tecido uniforme. É um tecido que tem variações, que tem imperfeições, assim, rústico, né, de pouca qualidade, digamos assim. E é um tecido que duraria uma média de 15, 20 anos normalmente, mas que com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe já passou dos 500 anos. Então a gente percebe aí o quanto é milagroso o fato desse tecido já ter sobrevivido tanto tempo com essa imagem. E o que acontece é que um dado curioso é que esse manto ele era como se fosse uma extensão do próprio índio. Inclusive, quando eles tinham alguma cerimônia de casamento, eles tinham o costume de unir o vestido da noiva com a tilma do noivo, que é uma forma que a gente pode chamar esse manto. Então, podemos chamar ele de tilma ou de ayate. São duas formas de chamá-lo. O que nós podemos perceber quando acontece, né, essa impressão ali da imagem nesse tecido é que a gente não consegue perceber, identificar a forma como essa imagem está ali pintada. Se observa que tem tinta, se observa que existem talvez algumas técnicas de pintura ali, mas não é possível perceber pinceladas, não é possível perceber um preparo do tecido, porque quando alguém vai pintar um tecido, se não se compra uma tela pronta, né, aquelas telas de pintura, tem que fazer uma preparação do tecido. Então, às vezes com gesso, colocando gesso ali para tirar as imperfeições, fazer com que o tecido fique lisinho, fique uniforme. E a gente percebe que não existe essa uniformização. Ao contrário, o tecido da tilma, ele na verdade é imperfeito e o que é mais impressionante é que a imagem em si mesma, ela aproveita imperfeições do tecido. Por exemplo, a gente percebe na boca de Nossa Senhora, na representação ali da tilma, que a boca dela se aproveita de uma imperfeição para dar um relevo assim na pintura da boca. É um trabalho muito, muito minucioso e muito perfeito que não seria capaz de ser executado por mão humana. A gente percebe que esse tecido ele não receberia a imagem daquela forma. Então, o que se foi percebendo também, né? Que, por exemplo, no século XX, um cientista chamado Dr. Ricardo Kuhn, ele faz uma análise da pintura. E esse homem, ele era um diretor do departamento de Química da Universidade de Heidelberg e também Prêmio Nobel de Química em 1938. Então, nós estamos falando de um cientista sério. Então, esse cientista ele pega duas fibras do tecido para analisar, uma vermelha e uma amarela, para que ele pudesse perceber e identificar quais eram a natureza dos pigmentos, qual era a natureza dos pigmentos que estavam ali naquela fibra. Então, sem um conhecimento prévio assim, da procedência das fibras, ele recebe essas duas amostras, faz uma análise e depois de feita a análise, ele declara que não existiam colorantes ali, nem vegetais, nem minerais, nem animais. Ou seja, não seria possível encontrar uma origem terrena para aquelas tintas. Claro que na época ainda não se tinha tintas sintéticas, em 1531, quando aconteceu a aparição. Mas ainda assim, a gente percebe que não é possível perceber uma origem terrena para explicar as tintas usadas na tilma. Então, tanto a impressão, a forma como a imagem está posta no tecido, quanto as tintas utilizadas, elas são inexplicáveis. Não é possível perceber uma origem ou um método de pintura
dessa imagem. Em 1963, um outro professor chamado Campos Ribeira, de Barcelona, ele fez uma análise, ele como perito em pintura, assim, né, ele fez uma análise da tilma e ele afirmou que ele não achou vestígios de pincel nem de preparo. Então, não seria possível que nenhum artista humano tivesse executado a imagem daquela forma, daquele modo, especialmente naquele tipo de tecido. Porque também nenhum artista sério, digamos assim, nenhum artista verdadeiro, ele teria escolhido aquele tipo de tecido para fazer a representação de Nossa Senhora, porque é um tecido muito inferior, de pouca durabilidade, com uma costura no meio. Ele é todo assim, digamos que não recomendado para uma boa pintura, né? E é justamente o tecido em que acontece a imagem. Então nós percebemos que todas essas características demonstram já um fator inexplicável na própria característica física da imagem de Nossa Senhora, que não é uma pintura feita por mão humana. Isso já está declarado. Tem inclusive um episódio em que uma política bem famosa, não lembro quem foi exatamente, acho que foi a Hillary Clinton, depois vocês conferem a informação, mas ela visita a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe e pergunta quem pintou, e aí o padre que estava acompanhando ela nessa visita, ele responde, foi Deus, Deus foi quem a pintou. De fato é isso, né? É inexplicável essa imagem posta ali. Outro dado interessante está nos olhos. Muito tempo depois, ali em 1975, se percebeu que existiam pequenas imagens que pareciam estar ali nos olhos, além de que, quando se colocava luz nos olhos, era diferente o brilho que se adquiria, né? Era como se fosse a foto de um olho vivo. Por quê? O que se percebeu? Foi feito um exame com um oftalmoscópio de alta potência. E esse exame demonstrou que essa imagem era uma imagem, digamos que tridimensional dos olhos, porque dava essa sensação de profundidade dos olhos. E se observou uma imagem tríplice, em que tinha a córnea e o cristalino do olho de ambos os lados, que formava então uma superfície tridimensional e um brilho diferente assim na hora de colocar a luz no olho. Então não é que seja um olho vivo, não é isso, mas é como se fosse uma foto de um olho vivo, que tem essa profundidade no olhar, né? A foto consegue captar isso. E a pintura de Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem o mesmo efeito. É como se fosse um olho de imagem, uma imagem de um olho de pessoa viva, posto ali, e essa é uma técnica que não existia na época ainda para pintura, certamente. Então nós estamos lidando com algo muito impressionante do ponto de vista humano, né? Não seria possível reproduzir olhos daquela forma. E aí nesses olhos, com uma análise microscópica, se identificou 13 imagens. Tem um homem barbado, tem um outro homem mais jovem, tem uma mulher, depois tem uma família. Então um conjunto de 13 imagens minúsculas que só um exame muito microscópico é capaz de revelar, e justamente essa presença dessas pessoas ali nos olhos, repetindo nos dois olhos inclusive, demonstra que não seria possível que uma pessoa fizesse um trabalho tão microscópico, especialmente naquele tempo, mas agora continua sendo impossível, um trabalho tão microscópico naquele nível. E também, observando as imagens, é como se fosse uma foto do momento em que a tilma é aberta e a imagem é impressa no manto e aparece para todos que estavam na sala. Porque no momento da aparição, o índio San Juan Diego, ele abre o manto, abre a tilma, e é naquele momento que aparece a imagem. E o que aparece na retina ali, nos olhos de Nossa Senhora, na imagem do manto, é essa cena, né, deles olhando ali naquele momento, como se fosse ela olhando a própria aparição. A gente consegue enxergar pelo olhar dela o que aconteceu naquele momento, como estavam dispostas as pessoas naquele momento, naquele lugar. Então a gente percebe que esses olhos guardam esses dois mistérios. Primeiro, as 3 imagens microscópicas, e depois essa íris do olho brilhando como se fosse uma foto de uma pessoa viva. Outro dado interessante físico da imagem é o ouro. Existe um ouro presente na imagem que é de grande qualidade e que os especialistas num primeiro momento pensaram que fosse um pó sobreposto. Fosse algo como se tocasse e saísse aquele pó. Mas depois de fazer as análises se percebeu que na verdade esse ouro está incorporado ao tecido. Então é como se ele tivesse sido impresso junto com a própria fibra do tecido na hora de tecer a tilma, né? Na hora de tecer, assim, é como se o ouro tivesse assim incorporado ao tecido.
E esse é um fenômeno que de fato não se consegue só por meio da pintura. É outro dado inexplicável da tilma com Nossa Senhora de Guadalupe. Depois, seguindo os estudos científicos, apareceram então ali, com análise de luz infravermelha, a comprovação de que o tecido não foi preparado antes e que também não teve retoque. Esse é um dado importante, né? Não teve nenhum retoque na imagem desde que ela apareceu em 1531, ela é a imagem original. Então, por mais que algumas fontes se digam que existiu algum retoque, essa é uma informação falsa, porque a imagem não foi retocada. E a técnica parece se tratar de uma técnica de têmpera, que é um tipo de técnica de pintura em que a tinta ela é um pouco mais líquida. Só que se fosse utilizada essa técnica realmente tal como ela é feita em outras obras, não teria a imagem nítida como nós temos, porque o tecido ele é um tecido que não absorveria a tinta de forma suficiente para que o desenho ficasse nítido. Então a gente percebe que é impossível que seja essa técnica exatamente. A imagem está posta de uma forma que não tem como identificar com precisão qual foi a técnica utilizada ou qual foi a forma que essa imagem apareceu ali no tecido. Outro dado interessante é que a imagem aproveita os defeitos do próprio tecido. Então a gente percebe ali a boca com o volume por causa daquele nó, daquele defeitinho, ou a costura que é justamente na linha ali do ventre de Nossa Senhora. Então tem várias coisas ali que vão nos indicar essa miraculosidade do manto. O que ela fez foi nos deixar um autorretrato. É como se fosse um instantâneo, assim, uma foto instantânea, um autorretrato de si mesmo. Aqui temos um panorama geral das condições físicas do manto, da tilma. Agora, pensando na simbologia da imagem, quando nós olhamos a imagem, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós estamos lidando com uma imagem que é uma espécie de códex. Ela é como se fosse uma imagem cheia de símbolos e códigos que estão ali propositalmente para significar algo específico para o México e para a Espanha. Então, além de ser essa imagem encantadora, a gente vê Nossa Senhora suave, meiga, um rosto muito doce, uma expressão muito doce, levemente inclinada para a direita, um olhar apontando assim um pouco mais para baixo, né? Muito doce, muito sereno. A gente percebe também elementos de cultura que são muito interessantes. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando Nossa Senhora aparece para os astecas no México no século XVI, ela está aparecendo para um povo que é sumariamente com uma cultura de imagem. Os espanhóis já tinham uma longa tradição escrita, então eles já estavam acostumados a lidar com a palavra, mas os índios não. Os índios eles precisavam da imagem, dos hieróglifos, da pintura, né, pictórica para conseguir se expressar. Então nós estamos falando de um tempo e de uma sociedade, de um povo que se comunicava, que se expressava por meio da pictografia e dos símbolos. Então isso vai nos explicar um pouco porque Nossa Senhora foi tão cuidadosa com cada elemento que está ali. A tilma completa, ela mede 1,68 por 1,05 m. Esse é o tamanho dela completa, né? 1,68 de altura por 1,5 de largura. E a imagem de Nossa Senhora ali digamos que a altura de uma pessoa real. Ela tem 1,63. Esse é o tamanho completo da imagem. O rosto, além de ser muito bonito, assim, muito formoso, é um rosto também um pouco grave. Tá um pouco moreno, porque ela tem esse caráter de mestiça. Ela não é nem completamente asteca, nem completamente espanhola. Ela é uma mistura das duas raças. E a gente percebe ela naquela posição com as mãos unidas no peito, né, em oração, e com a cintura ali. As mãos, teve uma época que alguns cientistas questionaram o tamanho, dizendo que as mãos poderiam ser menores do que deveriam ser, mas os estudos ali em relação à proporção comprovaram que não, são mãos pequeninas, mas proporcionais, porque quando Nossa Senhora aparece para Juan Diego, ela aparece muito jovem, grávida de Nosso Senhor. Então nós estamos falando ainda de uma jovem, de uma adolescente. E ela aparece com os raios do sol ao redor dela, então vestida de sol, com a lua embaixo dos pés e grávida a ponto de dar à luz. Essa é a mulher do Apocalipse. Dessa maneira, ela comunica para os espanhóis, por meio de imagens, que ela é Nossa Senhora, que ela é a mulher do Apocalipse, prometida, né, que daria à luz ao Salvador. E para os índios, ela aparece com os dois símbolos maiores dos deuses, ali das divindades da época, que são o sol ao redor e a lua nos pés, tidos também como origens da civilização mexicana. A palavra México, ela significa no umbigo ou no centro da lua. Então, nós estamos falando desses dois deuses principais,
dos astecas, o Sol e a Lua, e ela aparece então dominando a Lua e revestida de Sol, ou seja, essa mulher é uma mulher que está dominando os dois deuses principais para os astecas. Ela mostra um domínio, ela demonstra que ela é a mãe grávida que domina esses dois deuses que eram os mais importantes para eles. Eles acreditavam num combate entre o Sol e a Lua. Então, quando ela aparece com esses dois elementos, ela está demonstrando essa superioridade em relação a essa batalha cósmica que os índios acreditavam. E ela aparece no dia 12, essa aparição final, dia 12 de dezembro de 1531, que no calendário juliano, hoje nós seguimos o calendário gregoriano, mas no calendário juliano existe uma diferença de 10 ou 11 dias mais ou menos. Então ela aparece no solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano e que é o dia que vai abrir o início aí dos dias um pouco mais longos, né? Os dias vão ficando mais curtos até chegar no solstício e depois os dias começam a se expandir, a ficar maiores. Esse é um dado muito importante porque os astecas eles tinham essa dependência do Deus Sol, eles tinham sacrifícios humanos para o Deus Sol, tinham essa necessidade assim de render sacrifícios ao Deus Sol. E Nossa Senhora faz questão de colocar esse símbolo na imagem para mostrar a eles que ela está vindo para libertá-los de fato dessa necessidade de sacrifícios. Então o que Nossa Senhora faz é mostrar aos índios uma harmonia cosmológica, uma preservação da vida. E ela demonstra a partir desse domínio e de que não era necessário mais aquele temor que eles tinham em relação a isso. É interessante perceber também que a arte asteca já demonstrava, ela retratava os sacrifícios humanos que eles faziam em abundância. A tilma ela é uma espécie de retratação do fim desses sacrifícios, né? Como se esses símbolos eles mostrassem aos índios que já não era mais necessário a morte, já não era mais necessária a morte, porque agora os corpos eles estavam destinados à vida eterna e não mais aos sacrifícios. Nós também percebemos que os astecas eles tinham uma compreensão muito grande da relação da fertilidade da mulher com a fecundidade da terra. Isso é um dado bem importante. E o que acontece é que Nossa Senhora aparece grávida. A faixa que ela leva na barriga simboliza a gravidez e o penteado que ela leva simboliza a virgindade. Então nós temos aqui Nossa Senhora comunicando aos índios que ela era uma virgem grávida, apenas a partir desses símbolos da veste. E ela então é essa mulher grávida que vai fazer essa relação da fecundidade humana com a fertilidade da terra. E isso se dá através do símbolo da união do céu e da terra. O manto azul esverdeado de Nossa Senhora, essa cor remete ao céu. E a roupa que ela está levando, o traje que ela leva, que é rosado, representa a terra. E se você observar bem, embaixo da imagem nós temos um anjo e esse anjo está segurando uma ponta do manto azul e uma ponta da veste rosa. Ou seja, Nossa Senhora é aquela que une o céu e a terra por meio do filho que ela está gerando. Isso também vai demonstrar essa relação da fecundidade humana com a fertilidade da terra, que é justamente algo aí importante para os astecas. Outra coisa que é interessante é a simbologia das rosas que aparecem ali no manto de Nossa Senhora, na veste, e a música. A música é a primeira coisa que São Juan Diego ouve quando Nossa Senhora aparece para ele. Ele ouve o canto dos pássaros, ele ouve a música. E essas duas coisas na cultura asteca representavam a verdade, algo que era verdadeiro. Então é uma forma de Nossa Senhora dizer também para eles que a aparição é verdadeira, de que ela é verdadeira. E depois disso, também a gente tem, no finalzinho da aparição, antes de aparecer a imagem de Nossa Senhora na tilma, Nossa Senhora pede para que o santo recolha rosas no monte. Então, o fato dela levar rosas para o bispo é uma forma dela dizer em código, em símbolo, que é verdade. O sinal que ela dá é que é verdade, que a aparição dela é verdadeira, por meio das rosas que simbolizavam a verdade. Depois, a gente também percebe que ela está nessa posição de oração, mas se a gente reparar bem, o pé dela, ali, os pés dela, ela está como se fosse numa posição de dança, parece que lembra um pouco dança. E para a cultura asteca, a dança era a forma mais elevada de oração. Então Nossa Senhora está orando na cultura espanhola, com as mãos no peito, e na cultura asteca, com o gesto da dança. Outra coisa que é interessante é que na roupa de Nossa Senhora nós percebemos que no centro, próximo ao ventre, ela tem uma flor de 4 pétalas. Essa flor
simboliza para os astecas aquilo que é divino, aquilo que é pleno, o centro do espaço e do tempo. Então, Nossa Senhora não é Deus, mas o que ela carregava no ventre, onde está posta a flor de 4 pétalas, aí está Deus. Então ela deixa também esse sinal, esse símbolo de que Jesus está ali, o Deus de todos. Ainda nesse vestido, nessa roupa de Nossa Senhora, a gente percebe que existem ali representações de flores de 8 pétalas. Essas flores representam o planeta Vênus. Para os astecas, o planeta Vênus, quando está nascendo o dia, ele aparece muito brilhante do lado do Sol no nascer do dia, né? A estrela da manhã, a gente chama. Então, para eles, representava essa estrela da manhã próxima ao Sol. Já na cultura europeia, a gente tem a representação de Vênus, né, como a deusa Vênus, que é uma representação aí da deusa do amor, da beleza, da fertilidade. Então, Maria, ela sinaliza por meio da veste dela que ela é a estrela da manhã, que ela é a nova Vênus, que ela é aquela que redime o amor humano, a beleza, a fertilidade, ela é aquela que redime todas as coisas. Ainda na imagem a gente percebe a presença de cachos de flores, que era um hieróglifo aí utilizado pelos astecas para se referir a monte ou montanha, onde está aí um lugar sagrado, né? O monte e a montanha como um lugar sagrado, que é justamente o lugar onde Nossa Senhora aparece. Junto desse cacho de flores também está desenhado um caule curvado. Esse caule curvado que está junto ali é um hieróglifo que representa um rio. Então, representa a própria vida, de certa forma, né? Então, Guadalupe também significa, a palavra Guadalupe significa também leito do rio ou aquela que traz a água. Então, Nossa Senhora é aquela que traz a vida, que traz Nosso Senhor. Esse cacho e esse caule também podem representar essa nova civilização. E quando eles estão virados para baixo, né, o cacho e o caule invertidos, é como se eles fossem um coração com as artérias ligadas ao céu. É uma forma de Nossa Senhora dizer para os astecas que já não era necessário fazer sacrifícios humanos. Um dos tipos de sacrifício que eles faziam era arrancar o coração e ofertar o coração dos sacrificados por Deus Sol. Então, essa simbologia do cacho e do caule invertidos representando um coração é uma forma que Nossa Senhora tem de dizer aos índios que não era mais preciso fazer nenhum sacrifício, porque o coração divino de Deus já havia sido sacrificado, né? O coração de Nosso Senhor. Então ela manifesta com isso o sacrifício verdadeiro de Jesus, único e último, e o amor divino. Isso também mostra o manto ali mostra uma artéria cardíaca que liga ao manto, esse símbolo ao manto. Então nós percebemos que o sacrifício que substitui todos os sacrifícios humanos que eles faziam é o sacrifício de Jesus Cristo. Com isso ela apaga essa necessidade dos sacrifícios humanos que ainda eram feitos pelos astecas. A gente percebe que esse símbolo, esse cacho com flores invertido, ele está em 2 lugares da imagem. O primeiro é acima das mãos de Maria, e o outro é abaixo da cruz, ela tem uma pequena cruz num pingente. Essa é uma forma de dizer, né, aqui em cima e abaixo das mãos ali, né? É uma forma de dizer então que os corações eles devem ser entregues a ela, acima das mãos, para que ela leve esses corações a Deus. É uma forma de dizer isso aos índios também. E por fim, o manto. A gente percebe esse manto azul esverdeado que está cheio de estrelas. Mas essas estrelas não estão postas ali aleatoriamente. Essas estrelas, na verdade, são um número de 46. Elas formam constelações. E as constelações que estão ali são exatamente as constelações vistas do México no dia da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. É como se fosse uma foto do céu. Dependendo da época do ano, a Terra está no movimento de translação dela, no movimento do giro dela, em um lugar diferente, tanto de translação quanto de rotação, né? Esses movimentos aí, a aula de astronomia de vocês aí vai estar boa. Então tem esse movimento de rotação e de translação que faz com que a visão do universo que nós temos em determinados pontos do planeta seja diferente de acordo com a época do ano. E o que acontece é que nesse momento da aparição de Nossa Senhora no México, no dia 12 de dezembro de 1531, a vista do céu, a vista do universo desde o México era uma vista específica. Um determinado conjunto de constelações era visto naquele momento. E é exatamente esse esquema de constelações que está representado no manto de Nossa Senhora de Guadalupe. E essas constelações não são apenas vistas, aquelas que são vistas na América Central, na América do Norte, na América do Sul,
são as constelações de toda a América. A vista de toda a América está representada nesse manto estrelado de Nossa Senhora de Guadalupe. Então esse manto é uma forma de Nossa Senhora dizer que ela está de fato com seu manto cobrindo toda a América, todos nós, é uma aparição universal. Por esse vídeo, se você chegou até aqui, você já viu que realmente são muitas e muitas simbologias por trás desse manto, dessa tilma milagrosa em que apareceu Nossa Senhora de Guadalupe. Espero que todos esses detalhes tenham te deslumbrado, assim como me deslumbraram quando eu soube delas, e que isso tudo possa reavivar em nós o amor por Nossa Senhora e a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Não esquece de deixar o teu like, teu comentário, envia esse vídeo para alguém que precisa conhecer esse mistério todo. Até o próximo vídeo.